Eu queria ver se Marília podia fazer a oração inicial. Sim, boa noite a todos. Oremos. Querido Jesus, te agradeço, Senhor, por mais esse dia estamos aqui unidos em oração, Pai, para render louvores ao teu nome. Amém. Que o Senhor possa abençoar esse culto, abençoar tanto o pastor que irá conduzir, Deus, e também todas as pessoas que estarão de forma indireta, Senhor, ouvindo e repassando para os outros, ó Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concede a cada um de nós. Em nome do amor de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar. Eu separei aqui o hino Não Tardará. Hoje o louvor especial vai ser com o irmão Marcos, eu não sei se ele já entrou. Já está aí, Luana. Já está conosco. De lá da igreja de Brasília Teimosa. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino Não Tardará. Vou aqui compartilhar aqui com vocês. Tá bom. Vamos louvar ao nosso Deus. Saudade de todo mundo, hein? Que bom. Eu vejo o mundo carente de esperança,
Eu vejo a vida perdendo seu valor, no mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza no amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar o meu Senhor e Rei. Deus seja louvado. Amém. 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 Então, boa noite aos nossos queridos irmãos. Boa noite. Louvado seja Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez para essa abençoada semana de oração. Amém. Como é interessante a gente ver que irmãos em lugares diferentes, de igrejas diferentes, vivendo situações diferentes, podem estar
todas as noites, nesse mesmo horário, reunidos, mesmo à distância, mas para adorar ao nosso único Deus, ao nosso Deus verdadeiro. Parabéns aos irmãos que fizeram os esforços para estarmos reunidos agora nessa noite. Então, você já foi orientado que você pode usar o chat na parte inferior da sua tela, você tem essa palavrinha aí, você pode colocar então o seu pedido de oração e talvez no final, dependendo da quantidade de pedidos, nós também podemos facultar a palavra a alguns irmãos. O irmão Fernando, lamentavelmente, ele diz aqui que ontem ele sepultou o seu sogro e ele pede oração por toda a família que está enlutada. Aqui eu tenho Givanildo Almeida, pede oração pelos irmãos Gilson e Giovanni, que estão afastados da igreja. A irmã Tatiana pede que orem pela sua amiga Catarina. Hoje ela está fazendo 1 mês que perdeu sua mãe. Ele era enfermeira e foi vítima de Covid. Que Deus continue dando conforto a Catarina e a seu avô para que eles consigam suplantar essa dificuldade da ausência dessa irmã, que era um alicerce, né, do lar, que era a irmã Conceição. Caiane Cabral pede oração pela sua tia Elvira e pela sua avó Valda, porque estão todos enfermos. Irmão Gabriel pede oração por ele e pela sua família e pela nossa nação. A irmã Helenilza saúda os irmãos com a graça e a paz e pede oração pela sua família, para que Deus os guarde e os ajude a ser fiéis até o fim. Amém. E ela está em constante oração pelos que estão chorando pela perda de familiares. A irmã Rosa agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder louvar o nome de Deus e ouvir as suas palavras. E ela pede oração por um jovem de nome André, para que ele possa se entregar a Deus e o livrar dos malfeitores e possa ser liberto dos seus vícios. A irmã, nossa querida irmã Aís, deseja uma boa noite a todos e pede, agradece pelos hinos que foram louvados aqui nessa noite. O irmão Bruno pede oração especial por todos os adolescentes e jovens das nossas igrejas, para que eles não se permitam contaminar pelas artimanhas de Satanás, e também pelos nossos idosos, para que sejam reavivados pela palavra do Senhor através do seu Espírito Santo. Amém. O irmão Jonathan, ele diz que é do distrito de Casa Amarela e pede, ele é da igreja de Aritana e pede oração pela sua família. O irmão Diógenes pede oração pela sua família e pelo distrito, anciões, líderes, pastores e pela igreja de Brasília Teimosa. A irmã Cristiane pede oração pela sua família. A irmã Rosa, ela pede oração por todos os pais que têm filhos envolvidos com vícios, para que Deus possa dar sabedoria, para que eles possam lidar com eles. E a irmã Marcela pede oração por ela mesma, pelo seu esposo, para que eles voltem a andar, pois estão se recuperando de 2 cirurgias. O irmão Miguel e a irmã Cristina desejam boa noite a todos e pede oração pela sua família. A irmã Juliene pede oração pela sua mãe. Bem, esses são os que chegaram até agora, mas se algum irmão quiser fazer o seu pedido de público, nós teremos aí mais alguns minutos para que isso possa acontecer. Basta você habilitar seu microfone e fazer o seu pedido. Não tem.
Irmão, ora por minha família, Israel. Irmão Israel, pede oração pela sua família. Mais alguém, irmãos? A senhora liga o microfone, irmã. Irmã aí que está, agora está funcionando. Pronto, pode falar. Eu só queria... família, né? Pelos filhos, os netos, netas e pelo meu marido, que também não conhece a Deus ainda, né? Mas que eu continuo orando e peço oração também em favor dele. É o meu pedido de agradecer a orar. Qual é o nome do teu esposo, minha irmã? É Francisco. Francisco. Mais alguém, irmãos ou irmã? Eu queria só pedir mais uma vez uma oração aos irmãos pela viagem que vamos fazer amanhã a Recife, que Deus vá conosco, e os anjos nos acompanhem na ida e na volta, novamente na segunda-feira para cá, para Tamandaré. Amém. Mais alguém? Bem, não tendo mais nenhum pedido, nós convidamos o irmão Miguel. Isso. E ele irá fazer, então, a oração intercessória por todos os pedidos. Tem alguém chamando? Eu gostaria de pedir oração pelos irmãos que estão fracos na fé, por aqueles que têm se afastado dos caminhos de Deus. Tudo bem. Orar, então. Miguel, é com você. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, amém. Nós somos gratos, Senhor, porque nessa noite Tu nos desse mais uma oportunidade de escutar a Tua voz. Amém, Senhor. Que Tu possas trazer para os nossos corações a certeza do perdão e da salvação. Amém. E nós possamos ter mais perseverança para que nós possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pelos pedidos que foram feitos, Tu sabes o desejo do coração de cada um e Tu sabes melhor do que cada um como executar esse plano, como executar a Tua vontade. Portanto, Senhor, nessa noite, fala para os nossos ouvidos e o nosso coração. Amém. Para que nós possamos, nessa noite, sentirmos mais uma vez a Tua presença. Amém, Senhor. E não deixe que nenhum, Senhor, saia daqui a ouvir essa mensagem. Eles não possam deixar de ouvir e sentir a Tua presença. Portanto, fica conosco. Mais uma vez, nós pedimos e te rogamos e te agradecemos por tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, boa noite a todos mais uma vez. Eu costumo passar os nomes dos que eu estou vendo na tela e vi que mais algumas pessoas entraram, aí a Rosana, ali junto com o Bruno, a Valquíria aqui de Cupira. Deixa eu ver aqui, o Senhor te abençoe, Valquíria. Eu vou passar a outra tela, porque aqui, tá o irmão Walter aqui, que o Senhor te abençoe, seja bem-vindo, boa noite. Deixa eu ver aqui na próxima tela, quem é que está mais aqui que eu não vi? Tá, a Ice, que está ali deitadinha, o Carlos Júnior, que o Senhor te abençoe. A Isabela, que o Senhor te abençoe, orei por você mais uma vez hoje, cedinho. O Sadraque, que aí deve estar tomando alguma coisa aí boa, que está oferecendo. A Marcela, deixa eu ver aqui então aqui, tem um Jonathan Gonzaga, eu não sei quem é, seja bem-vindo, Jonathan. Tem aí, então, o Tiago, Ana Cristina, o Breno, Luci, e deixa eu ver quem mais aqui, a Mônica. Então, esses são os que eu não tinha mencionado antes. Que vocês sejam, então, abençoados mais uma vez pela graça do Senhor nesta noite. Bem, tomem sua Bíblia e vamos, então, mais perto dela. Cristiane, depois daí, Cris, depois daí um abraço no esposo e diga para ele que depois a gente se encontra. É apenas para deixá-lo um pouco mais animado com a vida. Eu gostaria de chamar, então, a atenção para o texto de Mateus, capítulo 24, versículos, então, 15, será o texto que nós vamos tomar agora, em particular, para fazer
uma leitura singular a partir, então, dessa abordagem que nós vamos fazer hoje, lembrando que sempre atente, que nós temos uma seção de textos que nós tomamos em particular. Então, os versículos 15 ao 26 são, eu diria, os versos que dizem respeito à mensagem de hoje à noite. E neste ponto aqui, então, nós estamos nos centrando para verificar especificamente a previsão que Jesus, então, aqui faz sobre a queda de, então, eu diria, Jerusalém. E para isso vamos fazer uma prece. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a Tua graça repouse sobre nós, que Teu Espírito nos dê entendimento de Tua palavra e que de modo especial, Senhor, Tu com Tua mão de poder e graça que sempre dirigem em direção a todos nós, o faças neste momento em relação aos Teus filhos que sofrem perdas de pessoas amadas, e lembro nesse instante do Fernando, da perda, portanto, do seu sogro, que Tu conforte a família enlutada, lhe dando, então, certeza do amor que Tu tens por cada um de nós. Abençoa de maneira especial aqueles que estão doentes. Me lembro nesse instante da Isabel, que Tu possa, portanto, Senhor, dar-lhe restauração física e de sua saúde, inclusive também de suas filhas. Igualmente, também oro nesse sentido em relação ao esposo da nossa querida irmã lá de Pontes Carvalho, que pede oração pelo seu esposo chamado Francisco, que Tu, então, lhes dê a bênção que é necessária para ter sensibilidade espiritual e aceitar a mensagem do Teu Santo Evangelho. Oro, Senhor, para que a mensagem desta noite encontre no coração de todos nós lugar especial. Assim como o Teu filho Miguel intercedera, eu Te imploro que, de fato, aqueles que escutarem Tua palavra sejam tocados e que nós possamos nos submeter a estas verdades. Eu Te imploro no santo nome de Jesus. Amém. Bem, eu tenho lhes apresentado cada noite uma seção de versos que estão intimamente relacionados com toda aquela narrativa que fiz na primeira, eu diria, vez que nos encontramos aqui, no dia 1, quando, então, lhes apresentei que desde o capítulo 21 do Evangelho de Mateus até o capítulo 25, há uma seção, portanto, de textos que estão intimamente relacionados com a narrativa do capítulo 24 e do capítulo 25. E aí eu dividi o capítulo 24 em 7 episódios em particular, porque eles estão conectados também com o capítulo 25. Hoje nós vamos atentar particularmente para os versículos 15 ao versículo 26. Esta seção aqui diz respeito especificamente à predição que Jesus aqui demonstra sobre a queda de Jerusalém. E o que nós vamos extrair disto para a nossa vida, eu diria, particular. Portanto, mais perto da Bíblia, e vamos fazer uma leitura aqui singular. Quando, pois, virdes a abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa,
não acrediteis. Então, esta sessão, reitero, versículo 15 ao versículo 26, está dentro exatamente deste marco de narrativa, onde Jesus apresenta de maneira singular o que a gente poderia chamar da previsão, ou então daquilo que poderíamos então definir da sentença dirigida a Jerusalém, que seria cumprida essa sentença em anos muito à frente daquilo que Jesus aqui narra. O fato é que a gente agora precisa se deparar para estudar algumas singularidades que estão dentro deste verso. O tema em particular aqui é Jerusalém, mas a gente precisa extrair desse tema qual é o impacto desta mensagem para todos nós. E eu hoje teria de dizer para você, se tem lápis, se tem caneta, anota, porque terei uma série de informações que eu preciso passar-lhes. Lá no meu canal, A Fé se Explica, há uma mensagem introdutória que eu fiz exatamente sobre, eu diria, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, abrindo uma sessão que eu estou fazendo nesta série lá, mas o que eu vou dizer aqui ainda não está lá e talvez não sei se eu vou dizer o que nesta noite preparei para você. Portanto, anote, eu estou dizendo isso porque será útil para você. Então, vamos começar com o verso 15. Quando, pois, virdes a abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Bem, Jesus aqui dá o que a gente chama de uma dica particular para os apóstolos. Não percam de vista que eles estavam com Jesus, em particular no Monte das Oliveiras. Portanto, o povo comum não tiver acesso a essa mensagem quando ela saíra especificamente naquela noite, quando Jesus ali estava com eles. Portanto, você precisa atentar para isto. Ao mesmo tempo, Jesus, então, convida os apóstolos a retornarem ao texto do profeta Daniel. O que isso, então, evidencia? Que era um texto já conhecido em época e circulava, portanto, entre o povo esta mensagem. Você deve lembrar que era no santuário, especificamente, que as pessoas se reuniam para ouvir os escribas e fariseus ensinando a respeito do Antigo Testamento. Então, quando Jesus faz referência aqui, que os discípulos deveriam retornar àquele tema em particular que, então, o profeta Daniel havia falado, você vai se perguntar, bem, mas o Sinédrio continuou, portanto, ensinando estas coisas? Não. Esta profecia era bastante conhecida entre o povo judeu. Por quê? Porque se atentava para um entendimento que, de alguma forma, o povo de Deus seria, os judeus ali em particular, seriam restaurados e passariam a tomar conta do mesmo território e, nesse sentido, portanto, o texto de Daniel servia sempre de esteio para isso, como o texto, portanto, de Isaías e o texto de Jeremias, que apontavam exatamente nessa direção, reinterpretado pelos escribas de maneira equivocada. Então, Jesus agora convida a estes que retornem ao texto de Daniel. E veja, não para ler todo o livro, mas especificamente para tomar consciência dessas expressões. Quais são elas? Abominável da desolação. Que falou o profeta Daniel. Aonde, portanto, se encontra este texto? Esse texto está especificamente no capítulo, então, 9, versículo 27, se encontra no capítulo 11, versículo 31, e especificamente a última parte que aparece essa expressão no capítulo 12, verso 11. Vou reiterar os textos, não perca de vista. Daniel, capítulo 9, verso 27, Daniel, capítulo 11, verso 31, e Daniel, capítulo 12, verso 11. Essas expressões estão localizadas dentro desses dois, então, eu diria, melhor, desses 3 capítulos, cada um com um contexto distinto. No capítulo 9, o contexto está atrelado, portanto, ao Messias, que então viria e ali na metade da semana ele seria tirado, e você deve atentar que ali naquele verso em particular, Daniel fala da abominável desolação, e a gente precisa atentar para isso. No capítulo 11, em particular, está a referir-se sobre o chifre pequeno, e, é claro, não é o nosso objeto de discussão aqui, mas lá no canal A Fé se Explica, eu vou exatamente tratar desse conteúdo, para que se entenda qual é a influência do chifre pequeno sobre a situação
da abominável desolação. E agora, no capítulo 12, versículo 11 especificamente, retoma-se a mesma discussão, porque o rei do norte ali referido não tem, então, uma outra explicação senão o mesmo personagem que aparece, que é exatamente a besta do Apocalipse capítulo 13, que em Daniel é chamado de chifre pequeno. Então, agora vamos atentar. Eu lhes dei os textos aonde esta expressão no Antigo Testamento aparece. Mas eu preciso agora fazer com você o que eu chamo de um confronto das expressões. O que é uma coisa abominável? E aí vem a pergunta ainda mais. O que é uma coisa desolada? E aí, para que você compreenda que a narrativa sempre é a mesma, para que tenhamos compreensão dessas expressões, eu chamo abominável aquilo que a gente poderia, então, usar como um antecedente e a desolação como sendo um consequente. Ou seja, só haverá desolação porque houve necessariamente uma abominação. Então, a abominação resulta em desolação. Você precisa atentar para isto. Há uma série de textos que nós podemos, então, utilizar para te levar a entender isto. Mas eu não vou fazê-lo antes de, então, tomar consciência de que você entendeu que esta, eu diria, conjuntura existe. Só há, portanto, desolação, o consequente, porque há um antecedente. O que é o antecedente? Aquilo que é abominável. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, esta expressão abominável está dentro, portanto, de uma série de abordagens que eu queria chamar-te a atenção. Venha comigo ao livro das Crônicas, em particular, tome, portanto, aí o que a gente poderia chamar, então, a sua atenção para isto. Livro das Crônicas, procure no livro, então, aí 2 das Crônicas, e atente para algo a partir do versículo, então, 12. Alguém diria, mas qual é o capítulo? Exatamente, o capítulo 36 do segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, do versículo 12 em diante. Leia comigo. Reitero, Crônicas, capítulo, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 12. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Qual é o contexto aqui? Bem, o contexto é que Zedequias era, portanto, aqui o governante em época, começou a reinar aí muito cedo, já aos 20 anos de idade, reinou por período aí de 11 anos, e este profeta em particular não atentou para, este rei em particular, não atentou para as orientações que o profeta Jeremias vinha fazendo, de que todo o comportamento de Israel resultaria na invasão de Nabucodonosor ao território. Nós estamos falando aqui do reino do sul. A gente precisa atentar que aqui estamos dentro do território de Judá. Avance no versículo 13. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor. Quem se rebelou? Zedequias, que tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou do seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Agora acompanhe. Segundo todas as abominações dos gentios. E agora vejam, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então, observe que a expressão abominação está atrelada no contexto aqui de um comportamento do povo para com a adoração a Deus. Isso você precisa atentar. Aquilo que é abominável ao Senhor, no contexto do Antigo Testamento, está se referindo sempre a uma ordem de Deus de como o povo deve se comportar, e quando o povo não se comporta dentro das regras estabelecidas, aquilo, portanto, que eles ofertam a Deus é considerado uma abominação. Então, é abominação comer alimentos imundos. O texto de Levítico deixa isto bastante claro, que aquilo são coisas abomináveis ao Senhor. Portanto, todas as vezes que o Senhor fala de algo de maneira clara e diz para o seu povo, este é o caminho,
e o povo começa a tomar um caminho distinto, a isto eu diria, se conjugará, se definirá como sendo algo abominável. Mas ainda é mais evidente que esta abominação aqui, retratada no livro das Crônicas, segunda Crônicas, então, capítulo 36, versículo em particular, o versículo 14, reitere-se, portanto, a leitura, mais perto da Bíblia comigo, e aprenda isso muito singularmente. Com o que está ligado a abominação? Observe, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. De onde partiam as transgressões? Não percam de vista. De quem? Dos chefes dos sacerdotes. Ou seja, aqueles aos quais lhes fora dadas pelo Senhor orientações para cuidarem do que é santo, estes, então, transgrediram aquilo que o Senhor, então, outorgou a eles, e diante do comportamento destes líderes religiosos, o povo também entrou em transgressão. O que lição nós tiramos aqui? Que o povo é aquilo que é, portanto, a sua liderança. Se a sua liderança é mentirosa, se a sua liderança é profana, se a sua liderança, portanto, é atrevida, desrespeitosa, você, como líder, deve atentar que os liderados vão copiar o seu modo de ser. Então, Ellen White tem uma frase bastante singular para dizer a respeito dos líderes. Ela diz assim, abro aspas, o povo não será melhor do que a sua liderança. Um homem santo conduz a igreja à santidade, e um homem profano leva a igreja à apostasia. Então, a gente precisa atentar para estas coisas, que Deus nos convida, como líderes, a termos um comportamento que não seja abominável ao Senhor. Mas veja mais, veja que os líderes transgrediram e o povo aumentava mais e mais as transgressões. Agora vejam, verso 14, segundo todas as abominações dos gentios. E quais eram as abominações dos gentios? O que essa expressão aqui, gentio, significa no contexto e dentro, portanto, do território de Judá? Todos aqueles que não eram judeus e que, de alguma forma, passaram a se relacionar com o povo judeu, influenciou tanto as mães, as filhas e as famílias a comerem coisas imundas, a, então, fazerem cultos, o que a gente chama, de alguma forma, mesclado, um culto que nem é o culto judaico e nem era um culto pagão. Essas coisas nós chamamos atualmente de sincretismo. São estes que, misturados com os judeus, trouxeram a abominação para dentro de Israel. Então veja que a abominação está também atrelada à questão da ritualística da adoração. Quando nós perdemos de vista todo este, eu diria, método que Deus preparou para que o seu povo fosse distinto, na forma de adorar, na forma de comer, na forma de vestir, na forma de relacionar-se com as pessoas. Observem que o Senhor deixara claro, através do texto lá, então, em Deuteronômio, que é abominável um homem se deitar, portanto, com outro homem. É abominação ao Senhor um homem se deitar, portanto, com um animal. Então, veja, todas estas coisas eram práticas dos gentios, e eles, os gentios, ou seja, não judeus, se viam, portanto, como que estas coisas sendo comuns. E o que isto gerou? Israel passou a copiar essas coisas. Então, você precisa atentar que quando nós, adventistas do sétimo dia, fazendo um paralelo entre judeu e adventista, perdemos de vista a orientação de Deus e começamos a copiar o que o mundo lá fora tem como sendo comum, relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, comendo de tudo que é coisa, achando que o Senhor aceita qualquer tipo de culto, a isto, diante dos olhos do Senhor, se nós misturarmos o santo com o profano, nem temos adoração a Deus, mas temos adoração ao diabo. E diante disso, nós profanamos o que é santo. E esta profanação gera a essa expressão que aqui estamos, então, compreendendo e expondo para você. Abominável. Uma coisa abominável é uma coisa abjeta, detestável, rejeitada por Deus. Por quê? Porque ele disse o que fazer
e nós achamos que então podemos fazer da forma que bem queremos e entendemos. O verso continua e diz que esta então abominação contaminou o quê? Observe a expressão aí, a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. E agora a pergunta que eu te faço é, que casa havia sido santificada em Jerusalém? Jerusalém é a capital da Judéia. Não perca de vista, eu sempre dou uma dica, JJ, né? Judéia, Jerusalém. Então, eu te pergunto, que casa havia sido santificada na Judéia? Em Jerusalém? Isto mesmo que você intuiu, o santuário, o templo. E veja que, então, essas pessoas que transgrediam o templo, porque quem estava fazendo essa transgressão? Os chefes dos sacerdotes, que levaram, portanto, cultos que a gente poderia chamar que era uma espécie de agressão aos olhos do Senhor. Não perca de vista do comportamento lá atrás dos filhos, então, de Eli, Ofni e Finéias, do que fizeram dentro do santuário. E essas coisas continuaram sendo repetidas ao longo da história. E aqui veja o versículo, então, 15, e nós concluímos aqui. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Quem eram os mensageiros do Senhor? Os profetas. Os navi do Senhor, a expressão em hebraico para profeta é navi. E você, profeta, né? Para não entender que, então, o profetas, né? Naviim é, então, profetas, mas navi é, então, um profeta. E aqui os mensageiros do Senhor que foram enviados para comunicarem-se com reis e com o povo não deu atenção. E diante disto, veja a conclusão do versículo 15. Porque se compadecera do seu povo e de sua própria morada. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus presente. Mas o povo precisa atentar aos conselhos e orientações que vêm da parte dos seus mensageiros. E nós não podemos perder de vista isto daqui. Agora, quando nós vamos, portanto, a essa situação de compreensão de que há sempre esta forma de, então, tornar-se de maneira indevida, abominável, eu quero te dar um outro texto. Abra a Bíblia agora no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Não perca de vista que estamos estudando a expressão abominável, para que eu possa te levar ao consequente, que é desolação. Então, vejam, não perca de vista que a abominação está atrelada a destruir a orientação dada do Senhor, seja em relação à alimentação, seja em relação no convívio social, seja em relação na vida sexual, seja em relação ao aspecto de adorá-lo. Tudo aquilo que estiver desregrado nas orientações sobre esses escopos que aqui expus, reitero, alimentação, vida sexual, relacionamento com, então, as coisas criadas de Deus e a sua própria adoração, quando nós desvirtuamos esse projeto do Senhor, nós tornamos isso para os seus olhos como algo abominável. Agora veja Ezequiel, mais uma vez eu te peço, capítulo, portanto, 16, sempre mais perto da Bíblia, por favor, e veja, portanto, estes versos em particular. Veja o verso 2, Ezequiel, capítulo 16, verso 2, o que estamos estudando? A expressão abominável, não perca de vista isto. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas, o quê? Abominações. Então, Deus está chamando Israel a atenção. Agora, vamos para um outro verso, aí mesmo, capítulo 16, agora o verso 22. Ezequiel, capítulo 16, verso 22. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua de descoberta e revolver-te no teu sangue. Todo o contexto do capítulo, então, 16 de Ezequiel, refere-se a Jerusalém. Deus está, de alguma forma, tipificando o comportamento daí desses cidadãos que estão, portanto, dentro desta cidade, e a gente precisa estar
então, hieropolitanos, né? Não é isso que se chama aí, portanto, quem é cidadão em Jerusalém? E aí veja o que acontece em particular. Estes, nós precisamos atentar que o Senhor está dizendo que aqui eles estão num comportamento abominável diante dos seus olhos. Por quê? Porque se comportam de maneira prostituída. Não há como a gente adorar a Deus copiando o que o mundo lá fora faz para trazer para dentro da igreja. Isso, aos olhos do Senhor, é uma abominação. E há muita gente confusa dentro da igreja. Se houve, então, um período que os pastores estavam confusos na época do Antigo Testamento, os sacerdotes, que se quedaram o apelo do povo, que queria coisas mais agradáveis, mas isto agradável aos olhos das pessoas não eram agradáveis aos olhos do Senhor, não é diferente do tempo que nós estamos vivendo. O ministério, de alguma forma, é preciso atentar, e eu estou falando aqui para líderes, mas nós não podemos perder de vista que nós temos de verificar que o ministério não pode seguir a cadência que, muitas vezes, as pessoas querem. Há pastores que facilitam demais entrar coisas pelas portas da igreja, copiando o mundo lá fora. E, diante disto, o culto nem tem a adoração ao Senhor, mas tem um serviço prestado, eu diria, manco, e que o Senhor não pode aceitar. E não pode porque ele não aceita uma adoração misturada. Ele santificou o ambiente. E nós não podemos fazer da igreja como se fosse o nosso lugar. Veja o verso 30, aí do capítulo 16 de Ezequiel. Diz assim: quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo de todas estas coisas só próprias de meretrizes descarada. O Senhor compara o seu povo a uma meretriz. E por quê? Porque lá no texto do Apocalipse, você se lembra, que Jesus ali é apresentado, portanto, como um noivo, que vem exatamente com um compromisso para com a sua igreja. Mas ele requer um relacionamento exclusivo. E a igreja, portanto, que faz do Senhor apenas um amante, mas não tem um compromisso de fato de fidelidade a ele, é considerado na Bíblia como o povo que estando prostituído, uma meretriz, que tem muitos, mas não tem ninguém. Percebe o nível que então Israel chegou? Isto é abominação aos olhos do Senhor. Então você precisa agora, com esta compreensão do Antigo Testamento, voltar a Mateus capítulo 24, verso 15. Então, aqui o Senhor chamara os apóstolos para que observassem o que foi falado por Daniel. E Daniel dissera o quê? Que exatamente haveria este sentido, quando virdes a abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Observe, portanto, que Jesus retoma aquilo que Daniel havia falado num contexto. Qual é o contexto? A que a expressão abominável está atrelada no livro de Daniel? A adoração. Ao lugar, então, que o Senhor chama de lugar santo. E aí nós precisamos identificar onde é esse lugar santo. Você precisa não perder de vista o que nós lemos lá em Crônicas. Aqui o Senhor chamou, portanto, de sua casa. Ele, portanto, chamou a sua casa o seu templo. E nós precisamos atentar que a cidade de Jerusalém era considerada, portanto, aqui um lugar santo. Observe que a expressão que aparece aqui, no lugar santo, essa expressão que está em Mateus aqui, em grego, é em topon hagion. Em topon hagion. Essa expressão em grego significa, claro, no lugar santo. Mas a expressão hagion, em grego, não é só santo. Ela significa ser separado. Portanto, em outras palavras, o Senhor está dizendo que aquilo que Daniel dissera é que havia um lugar separado para adoração ao Senhor. E este seria, então, o ponto de partida para que os discípulos se centralizassem, que eles deveriam atentar para esta pista. Quando virem, portanto, a abominável desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo,
então os apóstolos deveriam ter em mente esta situação aí apresentada. E agora vamos atentar. A que, então, resulta a abominação? Em desolação. Então, o que é uma coisa desolada? Uma coisa vazia. Algo que a gente poderia, portanto, desprovido. Usar a expressão aqui seria esta, algo vazio, desprovido. Portanto, com a abominação, a consequência será deixar o ambiente desolado, ou seja, vazio, desprovido. E nesse sentido, por que a abominação resulta em uma desolação? Porque a abominação seria algo que precisava ser interpretado. E agora veja o que está no versículo 16. No verso 16 de Mateus, capítulo 24, é dito: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, qual era o sinal que o Senhor havia dado? Que quando eles encontrassem que o lugar santo ficasse, portanto, ali abominado, eles precisavam agora tomar uma posição, fugir. E agora precisamos atentar como este verso foi interpretado pelo, Evangelho de Lucas. Acompanhe comigo esta leitura e vamos verificar como Lucas, então, interpretou esta verdade. Tome, então, Lucas, capítulo 21, e vamos para o verso 20. Mais uma vez comigo. Lucas, capítulo 21, verso 20. Vamos ver como Lucas interpretou esta questão da pista que Jesus dissera para os apóstolos. Qual que foi? Quando virdes a abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam. E agora vamos para Lucas. Como é que Lucas interpretou isto? Lucas capítulo 21, verso 20. Lucas diz: quando, porém, virdes Jerusalém. Que coisa, não? A que se referem, portanto, os versos 15 ao 26 que nós estamos estudando em Mateus capítulo 24? A narrativa da previsão da queda de Jerusalém. Lembram da pergunta lá dos apóstolos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus agora está reportando a um destes sinais que os discípulos, então, requereram. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? Que aquelas pedras não ficariam uma sobre a outra, aquelas que, então, estavam sendo reformada ali o templo? E aí o Senhor Jesus, isto tudo aqui vai ser destruído. E agora Jesus está respondendo esta questão. E ele está dizendo, a pista é esta, vocês devem atentar ao que falou o profeta Daniel. Então, amigos, meus irmãos, de maneira muito singular, antes de avançar na leitura de Lucas capítulo 21, eu gostaria muito de chamar sua atenção para esse singular aqui. Meu irmão, aonde nós devemos colocar os nossos olhos para saber o que está por vir? Na leitura das revistas de fofoca? Na leitura da revista, portanto, Forbes, que só fala de homens ricos e de mulheres ricas? Para reconhecer o que está por vir, nós vamos, então, conversar com um filósofo, com um especialista em geopolítica. Qual foi, portanto, a forma de Jesus dizer que o que está por vir, virá? Ele disse, voltem para ver o que disse o profeta Daniel. E nós, adventistas do sétimo dia, para termos consciência do que está por vir, para onde devemos voltar os nossos olhos? Isso que eu escutei de você no seu coração. Para os profetas. E dentro desta igreja, nós temos textos solenes que o Senhor colocou nas mãos desta igreja através da sua serva Ellen White. E como nós estamos, então, atentando para estes particulares? Como podemos entender o futuro se não olhamos para aquilo que estes homens e mulheres escreveram?
Jesus dissera: volte para o que escreveu Daniel. Vamos tomar esse texto e colocar para os nossos dias? Voltem, adventistas do sétimo dia, para aquilo que escreveu a minha serva, Ellen White, que foi a minha mensageira para esta igreja. Mas nós estamos buscando as orientações dos homens e perdemos de vista a orientação dos porta-vozes de Deus. Voltem e saberemos como vai ser. Então, agora, vamos interpretar o que foi dito por Lucas acerca do versículo 15. Como é que Lucas tomou, então, o verso? Lucas diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de quê? De exércitos. Portanto, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua, o quê? Devastação. Então, observe que Lucas não usa a expressão desolação, mas usa o consequente. Desculpe, não usa a expressão abominável, mas usa o seu consequente, que é desolação, usando uma expressão que é símile, sinônima, devastada. Ou seja, o verbo devastar, desolar, são sinônimos. Portanto, como Lucas interpretou as verdades que então Jesus falara naquela noite em particular para os discípulos? Lucas não estava presente, Lucas não era, portanto, um apóstolo, mas ao receber a orientação daquilo que então, como ele diz, que fez uma pesquisa acurada de tudo que Jesus fizera, Lucas era um pesquisador ferrenho. Como é que então o Espírito de Deus fê-lo entender a verdade? O Espírito de Deus fê-lo entender da seguinte forma: observem, que ele interpreta aquela narrativa assim: quando o exército, portanto, romano chegar a Jerusalém, ela ficará devastada. Então, o que seria aquilo que é considerado abominável? A expressão aqui para abominável que Lucas colocou foi exército. Ou seja, quando chegasse a legião romana para sitiar Jerusalém, cumprir-se-ia a profecia. O sinal seria este. Mas vamos ver como Marcos interpretou isto. Vamos para o texto de Marcos, capítulo, então, 13, mais perto da Bíblia comigo, versículo 14. Marcos, capítulo 13, verso 14. Há um Marcos no nosso meio que cantou muito bem hoje. Mas o Marcos que eu estou me referindo não é este de Brasília Teimosa. Marcos, capítulo, então, 13, versículo 14. Acompanhe comigo. Quando, pois, virdes, observe como Marcos usa a expressão, a abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Veja que Marcos usa uma expressão que Lucas não usa e que Mateus não usa. Qual é a expressão? Situado onde não deve estar. Que coisa, não? Aonde não deveria estar o exército romano, ou seja, a legião romana que veio, portanto, ali para sitiar Jerusalém, sob o comando de Séstio, que foi exatamente o primeiro que veio para sitiar Jerusalém. Eu quero abrir um parêntese nesse aspecto histórico aqui para você. Eu tenho toda essa discussão colocada lá no meu canal, A Fé Se Explica. Depois vejam esta mensagem que está lá, por favor. Mas eu vou dar um particular aqui para você. Séstio estava no extremo sul, lá na Mesopotâmia. Desculpe, no extremo norte, na Mesopotâmia. E aí, então, havia um problema muito sério dentro de Jerusalém, muitas seitas que estavam revoltadas uma contra a outra. E quando Jesus fez essa profecia, você se lembra que isto foi uma semana antes dele ser crucificado. E essa profecia só vai se cumprir lá no ano 70. Ou seja, observe, do ano, portanto, ali 30 aproximadamente, quando Jesus está fazendo, portanto, aqui esta profecia, isso só vai ocorrer exatamente lá no futuro.
Quanto tempo mais à frente? Aproximadamente aí, mais 40 anos. Você deve atentar que neste período de tempo uma série de coisas estava acontecendo dentro de Jerusalém. Lembrem-se, vossa casa ficará deserta. Foi isso que Jesus dissera. O templo não tinha mais significado. E depois que Jesus saiu dali, como eu já lhes disse, nenhuma coisa mais tinha sentido. E agora os sacerdotes continuaram naqueles ritos, praticando, portanto, morte de cordeiro, fazendo e acontecendo. Mesmo depois que houve, portanto, o rompimento da cortina de alto a baixo, no dia que veio, portanto, eu diria a cessação da vida de Jesus nessa terra como, então, Filho de Deus, você deve atentar que ali, quando ele inclina a cabeça na cruz, lá, portanto, no santuário o véu se rasga. E mesmo depois disto, Israel continuou nas suas práticas de serviço no santuário, mas sem nenhum sentido. Mas observe o que acontece. E essas seitas ali, uma contra a outra, revoltadas, motim, roubo. Então, Roma mandou buscar Céstio, que estava, então, na Mesopotâmia, estava lá numa investida contra a Síria. E aí, Céstio desceu com a legião famosa da sua época, da Lexi Paxi, era a legião que vinha consigo. E ao chegar em Jerusalém, observem, Céstio era, portanto, o general que estava comandando esta então, legião. Mas ele tinha um problema, estava se aproximando, portanto, o inverno. E não era adequado permanecer no sítio, ou seja, cercar Jerusalém e manter esses soldados que já vinham, portanto, de uma investida muito forte lá na Mesopotâmia, cansados, e agora ficarem lá durante o período de inverno. O que Jesus, então, pedira para o povo, em particular ali, quando ele estava com os apóstolos? Orem, para que a vossa fuga não se ocorra. De que forma? Nem no inverno, nem no sábado. Eu gostaria, depois que você pegasse o livro O Grande Conflito e lesse a partir das páginas 20 à página, portanto, 30, e verificasse toda essa narrativa que eu estou expondo aqui em síntese para você. Em particular, sem ver nem para quê, nós não sabemos a razão, Ellen White, inclusive, chega a dizer exatamente assim, que sem uma razão aparente, essa expressão dela lá no livro Grande Conflito, Céstio recua. Antes de começar o inverno, ele vendo que o inverno estava próximo, era aproximadamente aí o mês de agosto, então ao finalzinho de agosto, o inverno estava por vir, e o inverno na Palestina é muito rigoroso, frio profundo, e às vezes chega a nevar. Sabe o que acontece? Céstio, preocupado com a segurança dos seus, então, soldados, o que eles poderiam sofrer nessas intempéries, ele recua. E neste recuo, o que Jesus dissera? Quando virdes a abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda no lugar santo. O que Marco diz? Que estaria no lugar aonde não deveria estar. O que Lucas diz? Que era o exército. Então, qual era o sinal que Israel deveria estar atento? Que quando o exército, portanto, romano chegasse no lugar santo, e aí vem a pergunta, lugar santo, alguns adventistas equivocados acham que o Senhor está a referir-se aqui nesse texto em Mateus a uma parte do santuário, estão equivocados. Todo o entorno do santuário, inclusive para além dos muros de Jerusalém, tudo isto era considerado santo para os judeus. Então, para muito distante dos muros de Jerusalém, e eu estou falando algo que talvez muitos não saibam aqui, mas Jerusalém era uma cidade cercada de muros, totalmente guarnecida de muros. E não esqueça que isto está relatado lá no livro, portanto, de Esdras. Não perca de vista quando houve a ordem de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém, você deve lembrar que, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 9, por onde começou a restauração? Pelos muros, que levou aproximadamente 49 anos para serem restaurados. Então, toda a cidade ali ficou guarnecida com os muros. Então, Jerusalém era uma cidade
cercada de muros. E você deve lembrar que aí, então, quando os soldados chegaram, não podiam invadir Jerusalém, porque Jerusalém estava guarnecida de muros. Eles estavam ali esperando o momento certo para fazer o que a gente chama de tomada de todo o povo que estava dentro de Jerusalém. Mas o que disse Jesus em Mateus, voltem comigo, capítulo então 24, quando, pois, virdes a abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Como Lucas interpretou esse texto, que era a chegada do exército. Então, qual era o sinal para o povo? Quando vires, portanto, os soldados chegarem, quem estiver na Judéia, o que diz o texto, não desça para Jerusalém. Ou seja, quem está fora, fique fora, não volte para casa. E os que estiverem dentro, qual foi o apelo de Jesus? Orem para que a fuga não aconteça. Não perca de vista isto, nem no inverno, nem no sábado. E aí eu te faço a pergunta, ocorreu no inverno? A resposta é negativa, não ocorreu. Ocorreu no sábado? A resposta também é negativa. Nem ocorreu no inverno e nem ocorreu no sábado, porque os que obedeceram à voz do profeta Daniel, os que obedeceram à orientação de Jesus, quando viram, portanto, que Sesto saíra com os soldados, aproveitaram desse instante e caíram fora de Jerusalém. Para onde? Eles foram para toda a região oposta, ali na região da Pérea, região, portanto, ali que ficava um pouquinho mais acima da Judéia, e melhor, de Jerusalém, e tomaram conta, portanto, daquele ambiente, ficar ali a esperar o que iria de fato suceder com Jerusalém. Quando Sesto recuou, qual foi a conclusão dos sacerdotes e dos líderes? Jerusalém jamais será invadida. Essa é uma cidade santa. Ninguém pode, portanto, colocar as mãos sobre essas coisas. Mas Sesto foi substituído por um outro general, e que veio exatamente com uma outra guarnição de soldados, uma outra, então, que a gente chama legião, sobre o comando exatamente de Tito, o general Tito. E você sabe que foi sobre a liderança de Tito que Jerusalém, no ano 70, foi destruída. A pergunta que eu te faço é, quantos cristãos morreram? A resposta é muito simples, nenhum perdeu a vida. Quantos judeus morreram? Milhares, porque não aceitaram Jesus e não atenderam às orientações desses cristãos que estavam, portanto, firmes na verdade dos profetas e estavam firmes em relação às orientações que Jesus havia deixado. Nenhuma vida de um cristão foi ceifada, porque obedeceu a ordem daquilo que estava escrito. E quando viram o sinal, saíram. E aí vem uma pergunta muito forte para os adventistas do sétimo dia, nesta noite em particular, que me escutam. Como que será para os adventistas que estaremos vivendo, ou não, né? Porque nós não temos bola de cristal, não temos como conduzir o tempo, por ocasião, quando surgir, portanto, a ordem para matar, ou a ordem, portanto, para perseguir esta igreja. Qual é o sinal, de fato, que nós devemos ter em mente para poder abandonar todas essas coisas e cair fora? E lá no meu canal, eu expliquei isto, portanto, em uma outra mensagem, que está lá intitulada A Fuga das Grandes Cidades. Mas eu não vou deixar você em curiosidade, eu vou dar a resposta para isso daqui a pouco. Não obstante, eu queria que você não perdesse de vista que a ordem do Senhor Jesus foi, ore. Então, qual é a forma de nós vencermos as perseguições? O medo? É oração, meu irmão. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa desenvolver intimidade com os céus. Nós não vencemos pela inteligência. Nós não vencemos pelo conhecimento. Nós vencemos pela oração. O conhecimento é a forma de nos despertar, mas o conhecimento não nos dá o que a gente chama, portanto,
de alguma maneira, segurança para enfrentar as ciladas de Satanás. No versículo em particular, Jesus diz que, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por quê? Porque o exército de Tito, ou seja, a chamada, então, legião de Tito, iria perseguir todos para destruir todos, a fim de que exatamente não sobrasse ninguém. E o Senhor, que é onisciente, que ama o nosso, eu diria, o seu povo, que ama esta igreja, que deixou claro que as portas do inferno não prevalecem contra ela, ainda há gente no meio dela duvidando. Meu irmão, a igreja pode estar fraca, débil, defeituosa, mas é a igreja de Deus e ela vai chegar ao fim poderosamente pela mão do Senhor. O diabo não tem poder sobre esta igreja. Ele tenta de todas as formas nos calar, nos amedrontar, mas os que confiam no Senhor, o que diz o salmista, são como os montes de Sião, não se abalam. E às vezes eu fico com lágrima nos olhos, quando eu olho para a vida de tantos cristãos que estão numa vida tão pequena do ponto de vista de relacionamento com Deus, porque não desenvolveram confiança. A confiança no relacionamento com Deus se desenvolve pela oração. Você precisa ter uma vida mais íntima com os céus para poder resistir no dia mau. O que Jesus, então, nos disse? Que a forma de nós, então, vencermos a tentação é por oração. Resistir firme para que o diabo não tenha acesso. Mas é preciso atentar às orientações dele. E agora ele, então, deixa claro algo em particular. Quem estiver no eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. Você precisa atentar para esse recado do Senhor aqui a você nesta noite. Vai chegar o dia e hora que nós, adventistas do sétimo dia, temos de cair fora da cidade grande para uma cidade menor e da cidade menor para um lugar que a gente não sabe nem para onde vai. Mas os anjos do Senhor que guiaram a igreja no passado são os mesmos que vão guiar nesse presente e no futuro. E isto Jesus aqui promete. Observe no versículo 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Em outras palavras, dizendo para mim, para você assim, ou obedecemos a ordem do Senhor, ou nós que talvez estejamos presos a algumas coisas que de alguma maneira nos parece serem mais importantes do que a própria presença de Deus, podemos ficar para trás. Há pessoas que dizem que não pode viver sem um chuveiro quente, que não pode viver sem o seu fogo, eu diria, autolimpante. Não, eu preciso ter minha comidinha sempre quente. Amigo, irmão, no final da história dessa terra, no tempo que nós estamos vivendo e nos caminhando para que esse dia que se apressa a chegar, nós temos de confiar na palavra de Deus que o nosso pão e a nossa água serão providenciados por Ele. Se a igreja precisar de maná, o Senhor dará de novo. Se a igreja precisar de água no deserto, o Senhor dará de novo. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele vai estar. Aprenda a confiar em Deus. Deus não te abandonou, meu amigo. Deus é Deus. Ele está com a sua mão estendida sobre a tua vida e sobre a tua família. E Ele sabe que você ainda não aprendeu a confiar nele. Está apegado às coisas que sequer na tua morte tu não podes levar. Abra um parênteses aqui, eu tinha um amigo muito forte que foi meu professor de Direito Civil, doutor Hernando Novaes. Isto, por ética, vou deixar de lado algumas coisas, porque foi alguém muito presente na minha vida e certamente eu fui também na sua. Em algumas das suas dificuldades, era a mim que ele procurava para ter um pouco de lenitivo. Doutor, salário digno, porque era, então,
membro da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Veja, estou falando defensoria, ele era defensor público. Um homem com a mente voltada para muitas coisas, mas nas horas das dificuldades, ele não procurava o livro de direito. Ele não procurava os amigos, os demais outros doutores, como professores também eram ali naquela faculdade, na SOPES, aí em Recife, onde eu fiz direito. Era a mim que ele procurava. E lembro-me do seu último telefonema, da doença que o acometeu. E ele, então, num telefonema, disse assim: meu amigo, você pode me visitar? E eu fui vê-lo outra vez. Nos abraçamos, orei por ele. E sei que o meu amigo Hernando Novaes recebeu do Senhor aquilo que de fato o Senhor prometera, transformá-lo. Ele dá a chance de entender que Deus está acima de todas as coisas. Não era um adventista do sétimo dia. Não era um católico. Não era um protestante. Cria em muitas outras coisas. Mas por conhecer a palavra de Deus, a vida daquele homem foi transformada. Eu não tive a chance, a oportunidade de levá-lo à pia batismal. Mas eu sei o que está na minha mente por aquilo que ele me disse na última vez que nós nos encontramos. Hernando Novaes não está mais entre nós. Mas eu sei do amor que Deus colocou naquele coração. Porque o Evangelho não faz acepção de pessoas. Ele nos alcança. Ele nos alcança. E eu quero ter a grata alegria de encontrá-lo quando o Senhor, portanto, lhe der o conforto de uma vida onde doença não mais poderão separar aqueles que a gente ama. Você poderia me perguntar: por que estás contando isso para mim nesta noite, pastor? Porque você conhece muito, meu irmão. E você precisa entender que há dezenas, milhares de pessoas que não sabem o que você sabe. E que basta uma gota do sangue carmesim de Cristo Jesus na vida destas pessoas e elas são transformadas. E você acha que Deus abandonou você? Você acha que essas doenças, essas dificuldades, é fruto dele? Você precisa atentar que Deus está com as suas mãos estendidas sobre sua igreja. E ele diz para você e para mim aqui que nós não podemos levar nada de nossa casa. Hernando Novaes tinha muitos livros, muitas coisas, era colecionador de muitas coisas que eticamente aqui não posso abrir. Mas ele disse para mim uma vez assim, quando terminava as aulas de direito civil, em particular, me chamava para conversar: nada dessas coisas tem valor. Eu não sei por que você tem uma paz tão forte, mesmo sabendo que na vida a gente passa por decepções. Ele olhava para mim e dizia isto. E eu concluía dizendo assim: meu amigo, professor, eu passo por muitas decepções, mas elas não podem me decepcionar diante do amor que Deus tem por mim. Não é Ele que me decepciona, são as pessoas que decepcionam a forma como vivem e dizem que vivem o Evangelho. O Senhor nunca me decepcionou, as pessoas sim. A paz que eu tento exalar, demonstrar, é porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Amigo, Deus está te dizendo nesta noite que Ele vai voltar. Que Jerusalém é para nós apenas um ponto de partida, para que entendamos que este mundo vai chegar ao fim. Mas Ele não esqueceu de sua igreja. Você não vai ficar neste mundo como uma folha a vagar, sem ter rumo, desesperado, fazendo as orações dos imbecis, como está lá em Apocalipse capítulo 6. Rocha, nos esconde da face daqueles que estão assentados, então, no trono e da ira do Cordeiro. Não, amigo, você não fará essa oração. Sua oração é aquela que está no texto de Isaías: este é o Deus a quem nós aguardávamos. Em sua vinda nós nos alegraremos. Em sua vinda nós exultaremos. Porque nós cremos em sua mensagem, porque nós cremos nos seus profetas. Nossa prosperidade não está em riqueza,
Nossa prosperidade não está no dinheiro, não está nas coisas que estão dentro de nossa casa. Nossa prosperidade está em crer em seus profetas e prosperareis. Crê em vosso Deus e estareis seguros, porque o Senhor nos chamou a entender que somos, para esse estado de tempo, para esta ocasião, uma igreja distinta. Nós não podemos ser abomináveis. Nós não podemos trazer para dentro do culto aquilo que é estranho à adoração. Nós não podemos fazer da casa do Senhor como se fosse a nossa casa. Nós precisamos estar com intimidade com os céus de maneira solene. E essa intimidade é o que faz a igreja adventista do sétimo dia ser distinta. É você, meu irmão, o livro aberto que o Senhor tem nessa terra. Você pode não conhecer de profecias, mas você pode testemunhar de maneira digna do pouco que você sabe do amor de Deus, a vida como você leva, o que você come, o que você veste, o que você ouve, o que você faz, o que você diz. Isto prova se és de fato alguém que está ao lado de Jesus ou és um abominável. E se és abominável, esta casa onde o Espírito de Deus gostaria de habitar vai ficar deserta. Porque Deus não pode habitar num corpo imundo. Ele precisa primeiro purificar. E esta Jerusalém, chamada todos nós, a igreja do Senhor, precisa não permitir que o mundo a invada, a ponto então de torná-la numa coisa detestável, abjeta, rejeitada. Deus requer que o seu povo viva esta verdade e aprender a confiar nele através de duas coisas simples: oração e conhecimento de sua palavra. Aprenda a tirar mais tempo para entender a Bíblia Sagrada. Aprenda a tirar tempo das coisas inúteis e se torne um porta-voz poderoso no conhecimento da palavra do Senhor. Há muita coisa que eu gostaria de dizer-lhes, mas o tempo muitas vezes urge contra nós. Mas eu preciso te apresentar algo em particular que eu quero compartilhar, certamente num texto de Ellen White, para que você entenda ainda mais porque Jerusalém para nós é ponto de partida e não ponto de chegada. Observe, portanto, aqui o que eu gostaria que você visse. Deixa eu buscar aqui nos meus textos algo que eu reservei para você mais uma vez. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo. Cristo viu em quem em Jerusalém? Um símbolo do mundo endurecido, na incredulidade de rebelião, apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Você entendeu isso? Olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O que causou a destruição de Jerusalém? Comportamento abominável. Líderes submissos, portanto, a confundir a cabeça das pessoas com culto falso. O que levou as pessoas, portanto, de Jerusalém a confiarem nos seus líderes? Que eles entendiam que a cidade era mais protegida do que eles mesmos. Que Deus jamais destruiria, então, o que a gente chama em Topo Raigion, ou seja, no lugar santo. Jerusalém jamais seria destruída porque era um lugar santo, separado. Amigo, o Senhor não veio buscar uma igreja feita por mãos humanas. Ele veio buscar você e a mim. Você precisa ser este Raigion, ou seja, esta pessoa separada para o serviço do Senhor. Seja santo aos olhos do Senhor. Observe quando ele continua ainda. O grande pecado dos judeus foi o quê? Rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria o quê? Rejeitarem a lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e o que mais? E na terra. Milhões na servidão do pecado, escravos. Eu estou aqui com a tela sobre então aqui, eu não estou conseguindo ler tudo. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu fiz besteira. Escravos. Ok. Escravos sobre o quê? Com Satanás.
condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras de verdade no dia de sua visitação. Terrível cegueira, estranha presunção. Agora veja outro texto dela, acerca exatamente desta mesma verdade. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter o quê? Outro cumprimento do que aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Eu quero parar aqui para não tomar muito o seu tempo. Pare um pouquinho e reflita sobre essa questão. Só esse primeiro parágrafo, antes, portanto, aqui, até o ponto, até sombra. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento do que aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Dizendo de outra maneira, interpretando o que Ellen White está aqui dizendo, que o que ocorreu com Jerusalém é pequeno para o que está por vir na destruição desta terra. Quando você vai a um livro importante, intitulado, então, da chamada Guerra dos Judeus, escrito por Flávio Joséfos, não há como você não derramar lágrimas quando ele relata o que de fato ocorrera no ano 70, quanto ali à destruição de Jerusalém. E Ellen White está dizendo que isto foi apenas uma coisa pequena. Essa expressão tênue significa isto, não é? Frágil. Algo pequeno, frágil, do que está por vir, se compararmos o que está por vir. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, te dê a graça de você, portanto, permanecer fiel diante do Senhor, entendendo que Deus tem o melhor para te dar, mas não seja alguém abominável. Aprenda a orar, aprenda a confiar em Deus, porque Ele vai guiar esta igreja que está aí sentada nesta poltrona, nesta cadeira, neste sofá. Você é a igreja do Senhor, seja fiel, seja uma mulher fiel diante do Senhor, seja um homem fiel diante do Senhor. Aprenda a, quando dizer uma coisa, não ter de se justificar porque sua palavra é verdadeira. Aprenda a dizer as coisas sem mentiras, para que seja de fato justo diante dos homens e também diante de Deus. Porque o santo não é santo porque não peca, é santo porque Deus o separou para um propósito santo. E eu queria fazer um apelo a você nesta noite. Quando você volta a Mateus capítulo 24, e o Senhor diz no verso 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ele não está dizendo que é pecado ter filhos. Ele não está dizendo que você não deve engravidar. Ele só está dizendo que quando virmos a abominação desoladora do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, igualmente acontecerá com esta igreja. Eu reservei esse texto para o fim, porque eu precisava que você exatamente atentasse para isto. Ellen White, em particular, quando fala exatamente dessa questão, qual é o caminho que os adventistas do sétimo dia devem tomar quando virem igualmente este mundo diante de um sinal que nós, como adventistas, precisamos ler e saber, que é o momento exato de nós abandonarmos as cidades grandes. Escuta, por favor, a leitura desse texto. Anote o livro e anote a página. Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Esse texto está no livro que eu escrevi, em um dos capítulos que eu retrato exatamente ali sobre, eu diria, a segunda besta, e qual é o sinal exatamente para o povo de Deus. Aqui no texto, eu queria fazer a leitura para você. Ellen White diz assim, reitero o texto, Testemunhos Seletos, o volume 2, página 166. Não é tempo não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga
para os cristãos judeus, assim, ou arrogar-se nossa nação, Estados Unidos da América, o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, devemos estar nos preparando para mudarmos-nos para um país melhor, isto é, o celestial. Qual é o sinal para a Igreja Adventista do Sétimo Dia sair assim como foi lá para os cristãos que obedeceram a ordem do profeta? A ordem de Jesus? Qual é o sinal para nós? Decreto dominical. Saiu o decreto dominical, Adventista do Sétimo Dia. O conselho para você é, se estiver grávida naquele dia, vai ser mais difícil para você. Vai ser mais penoso, porque tem de correr mesmo, tem de sair, tem de deixar as coisas. E veja o que Jesus dissera: não volte para casa para pegar coisa nenhuma. Não esqueci meu documento, não esqueci meu celular. Esquece, amigo. Tua pátria está por vir. E não será o teu celular, nem tua carteira. Para esta ocasião, nós temos de ser guiados exclusivamente pela mão poderosa de um Deus que estará conduzindo a mim e a você para o lugar que Ele preparou. Não sabemos. Há muitos de vocês que ficam preocupados, mas eu não tenho para onde ir. Como é que será, pastor? Meus irmãos, o que os discípulos tinham? Que casa eles tinham em montanhas? Que casas eles tinham em alguma outra cidade, em algum outro sítio? Mas o Senhor não os abandonou. Você acha que Ele vai abandonar você? Confie em Deus. Aprenda a desenvolver a fé. Aprenda a ter certeza que Ele vai te guiar. E Ele te porá no melhor lugar. Porque aonde Ele estiver, ali será o melhor lugar. Assim como Israel no deserto, onde dormir, onde comer, onde fazer fogo. Deus providenciou água, Deus providenciou alimento, Deus providenciou proteção. Deus não mudou. Ele conduzirá o seu povo. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te quer. Mas não esqueça, aprenda a interpretar o tempo. O sinal para nós é: saiu o decreto dominical, caia fora, porque não é mais momento de permanecer nem em cidade e nem em cidadezinha pequenas. Temos de começar nos retirando para lugares mais desolados, lugares mais desertos. Que Deus te abençoe nesta noite a confiar em Deus, a entender que esse dia para nós adventistas do sétimo dia se aproxima. Não temos dia, não temos mês, não temos hora, mas temos as informações deixadas pelos profetas. Quantos morreram naquele dia quando Jerusalém foi sitiada e destruída? Nenhum cristão. Quantos, então, o Senhor deseja que morra nesta terra? Nenhum cristão. Mas os que obedecem saberão o momento certo de sair. Aprenda a confiar em Deus. Que Jerusalém seja para você não um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Porque a nossa pátria não é esta terra. E a Jerusalém que Ele prepara, reitero, virá de cima para baixo. E você precisa aprender a olhar um pouco mais para o céu. Que Deus te abençoe, minha irmã. Confie em Deus. Ele vai te dar o melhor. Sempre nos dá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de confiar em Ti. Nos dê, Senhor, sempre o caminho certo. E nos dê a graça de não sermos pessoas abomináveis. Que nós não venhamos profanar a Tua igreja, o Teu nome. Que nós não venhamos profanar os Teus cultos. Que nós não venhamos nos tornar pessoas detestáveis, abjetas. Mas certamente homens e mulheres santas, separados para a Tua inteira adoração. Nos uses
como instrumentos em tuas mãos, e dês aos teus filhos nesta noite mais uma noite de paz e segurança, e convença o Senhor que o pão e a água serão sempre certos, porque tu és Deus sobre todas as coisas. Em o nome de Jesus. Amém. Bem, Miguel, faz o pedido. Boa noite para todos, mais uma vez. Boa noite. Que o Espírito Santo de Deus toque mente e coração para que haja uma transformação para os últimos dias finais da nossa vida aqui nessa terra. Quem vai orar, Miguel, hoje? Carlos Júnior. Muito bem, meu irmão, é contigo. Oremos. Querido bom Deus, Pai amado, Pai eterno, queremos te agradecer pelo teu grande amor, por tua fidelidade, mesmo sendo ainda nós falhos como somos, o Senhor tem nos amado de maneira extraordinária. E queremos te agradecer, Senhor, pelo teu carinho e teu cuidado pelo teu povo. Amém. Então seja conosco, Senhor, venha nos orientar, venha nos conduzir pelo caminho seguro, para que possamos assim, todos juntos, como amigos e irmãos, e em família, chegarmos às mansões celestiais. Amém, Senhor. Nos dê uma noite de paz e que amanhã possamos ouvir mais uma vez a tua voz falar aos nossos corações. Amém, Senhor. Obrigado por tudo. Nós assim te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tudo bem, amigos? Boa noite a todos os demais. Os que querem ainda aqui alguma dúvida ser tirada, pode permanecer. Eu estarei aqui ainda para auxiliá-los.